Bom, pessoal, dando seguimento, convido agora a palestrante Auricélia Caroline de Carvalho Cardoso, que é auditora de controle externo, advogada e especialista em direito constitucional. Atualmente é chefe da primeira divisão de fiscalização de licitações e contratações. Ela ministrará a palestra com o tema Fase Preparatória das Licitações. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aqui ao convite da escola para ministrar essa palestra aqui na Jornada do Conhecimento de Uruçuí. E antes de iniciar aqui a nossa palestra, eu queria pedir para que o Cleito passasse um vídeo reflexivo sobre o tema que a gente vai tratar logo mais, tá bom? Queria que vocês prestassem bem atenção, porque é exatamente uma reflexão do que a gente vai tratar sobre a questão do planejamento das contratações. Pois é, pessoal, esse vídeo é bem ilustrativo do que a gente fala aqui sobre o planejamento das contratações, né? Vocês observaram que quando ele começou, ele queria, fazer uma cesta. Então ele começou, jogou a bola de qualquer jeito, achava que fazendo de qualquer jeito ele ia conseguir. E aí vocês viram que ele foi estudar, saber como é que faz para acertar a bola. Depois que ele fez todos os estudos, calculou tudo certinho, ele foi lá e conseguiu fazer as bolas entrarem lá no aro. Então é dessa mesma forma que acontece com as licitações, exatamente na fase do planejamento. Se a gente faz o planejamento de qualquer forma, a gente não vai conseguir o nosso objetivo de contratação. Mas se a gente faz os estudos organizados, levanta todos os quantitativos, faz uma caracterização bem interessante do objeto, qual é o resultado disso? No final, a gente vai ter uma contratação com um sucesso melhor, uma contratação mais organizada, uma contratação mais rígida. Então, foi esse o objetivo que eu quis mostrar para vocês com essa ilustração, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa palestra. Primeiramente, eu queria rememorar aqui com vocês o conceito de licitação. Então, licitação é o processo em que o governo chama empresas interessadas em fornecer produtos e serviços. Então, licitação é um procedimento concorrencial em que o objetivo primordial é que a administração ela consiga o melhor resultado de contratação para a administração pública. Então, esse é o objetivo da contratação. E quem é que deve fazer a licitação? Então, todos os órgãos públicos, órgãos e entidades da administração pública devem licitar. Então, esse é o conceito básico que a gente tem quando inicia aí a jornada do processo licitatório. E lembrando que a licitação, ela não é um fim em si mesmo, O principal objetivo da licitação é obter um resultado público efetivo. Então, você faz licitação não simplesmente por fazer, você faz licitação porque, ao final, você quer garantir aí um resultado para a administração. E aí, com a nova lei de licitações, a gente observa que houve aí uma mudança de foco, Antes, a lei trazia a expressão que era o objetivo da licitação selecionar a proposta mais vantajosa. Mas aí a nova lei, ela trouxe não só o foco na proposta, mas ela focou agora no resultado. Ou seja, o objetivo da licitação é selecionar a proposta apta a gerar um resultado de contratação mais vantajoso. Ou seja, ele foca na efetividade da contratação. E o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui sobre planejamento é o planejamento mais macro que a lei traz, Antes a gente via que a 8666 ela não focava especificamente na fase preparatória. A 866 ela trazia muitas regras já sobre a fase externa, que deveria ter no edital. Ela tratava mais do edital para frente, como deveria ser o processo do edital para frente. E a nova lei, ela já trouxe esse enfoque nessa fase preliminar, nessa fase preparatória. Então, assim, a nova lei, ela disciplina de forma exaustiva a fase de planejamento das contratações. Porque a gente sabe que, no final das contas, se eu tenho um planejamento mais bem elaborado, eu terei maior sucesso ao final do meu processo de contratação.
E é tão tal que, por exemplo, pela primeira vez, o princípio do planejamento, ele foi inserido aí como um princípio básico de licitação. Então, o artigo 5º da Lei 14.133 trouxe o princípio do planejamento como foco aí dos processos de licitação. Então, assim, toda contratação de sucesso ela é precedida por um bom planejamento. Vale a pena focar o processo, aperfeiçoar essa fase de planejamento, porque quanto mais aperfeiçoada a fase de planejamento for, menores problemas eu terei tanto na fase de seleção do fornecedor, quanto até na fase da execução do contrato. E o primeiro plano macro que a lei traz em relação ao planejamento é a questão da elaboração do Plano Anual de Contratações. Então, o Plano Anual de Contratações é um documento aí que vai reunir todas as demandas que o órgão tem para que no ano seguinte ele tenha reunido nesse plano todas essas demandas elaboradas no ano anterior. Então, por exemplo, a gente está em 2024, já era para estar elaborado o plano de contratações anual de 2025. Então, todos os setores do órgão deveriam mandar suas demandas para ser reunidas e esse plano anual de contratações, ele deveria ser elaborado, inclusivemente, antes da elaboração da lei orçamentária anual. Então, o plano anual ele vai consolidar, né, todas as demandas que a administração tem para o ano seguinte, e o plano anual ele vai retratar, ele vai dar esse raio-x aí de todas as necessidades que a administração terá. E aí ele dá para o gestor essa visão panorâmica, né, das contratações necessárias para o ano seguinte e permite também que o gestor possa ter uma melhor tomada de decisão. Porque assim, o plano anual ele precisa refletir os planejamentos estratégicos da administração. Então, toda administração ela tem um planejamento estratégico que ela estabelece quais são os objetivos que aquela administração quer cumprir. Então, é através do plano anual de contratações que esses objetivos poderão ser atingidos. Então, assim, a sequência lógica do planejamento seria, primeiro eu vou elaborar o plano de contratações anual. Esse plano de contratação anual, ele vai subsidiar a elaboração da lei orçamentária, ou seja, eu vou prever na minha lei orçamentária tudo que eu planejei em termos de contratação, e depois disso é que eu vou dar sequência ao meu processo de contratação efetivamente dito. Então, assim, quais são as perguntas básicas que a gente tem nessa fase de planejamento, né? Eu tenho que ver o que eu vou contratar, por qual motivo eu vou contratar, para que eu vou contratar. Então, todas essas perguntas que estão aí são perguntas que a gente deve fazer para responder nessa fase de planejamento. Por exemplo, eu posso até saber o que eu vou contratar, mas se eu não tiver recurso financeiro suficiente, a minha contratação ela não vai poder prosseguir. Então, todos esses pontos que a gente coloca aqui de perguntas são questões que eu devo responder aí na minha fase de planejamento. Então, assim, a fase de preparatória, né, ela tem essa sequência, ela costuma ter essa sequência. O primeiro documento que inicia o processo é a origem da demanda, ou seja, toda a contratação ela se origina porque alguém solicitou que ela fosse realizada, que aquela contratação fosse realizada para atender uma necessidade pública. Lembrando que na origem da demanda, o foco deve ser na necessidade a ser atendida. Hoje a gente tem um costume de ter origens da demanda em que a pessoa já aponta a solução. Mas, na verdade, o foco da origem da demanda é dizer, eu tenho um problema X que eu preciso resolver. Porque, assim, é em outra fase que a gente vai ver qual é a melhor solução. Então, assim, o foco da origem da demanda é exatamente definir qual é a necessidade pública que eu preciso atender. Em seguida, né, depois da origem da demanda, eu vou realizar os estudos técnicos preliminares, que é exatamente o momento em que eu vou analisar a necessidade pública a ser atendida e verificar, né, as opções que o mercado oferece para atender. Depois da elaboração dos estudos técnicos preliminares, eu vou realizar o termo de referência, depois vem o edital e em seguida eu vou ter a designação aí dos condutores da licitação.
Então, como eu coloquei para vocês aqui, o foco da origem da demanda é exatamente apontar o problema público a ser resolvido, né? E é esse documento de origem da demanda que vai orientar a elaboração do EDP. Então, o que eu preciso ter no documento de oficialização da demanda? Eu preciso ter, primeiro ponto, justificar a necessidade da contratação. Esse é um dos requisitos do DOD. Em seguida, se for possível, eu devo indicar a quantidade necessária do objeto que eu vou pretender, a possível data de entrega, para que o setor de planejamento possa desenvolver o processo para atender a necessidade no prazo requerido, e, se possível, também eu devo indicar a composição da equipe de planejamento. Seguindo a origem da demanda, o próximo passo vai ser a elaboração dos estudos técnicos preliminares. Com a publicação da nova lei, muito se comenta sobre esse instituto, né, dos estudos técnicos preliminares. Não é um instituto novo, né? A Lei 8666 já falava de estudos técnicos preliminares, mas como ela não trazia detalhes dessa fase do planejamento, as pessoas deixavam de lado. Mas já desde a 866, a menção aí de elaboração de estudos técnicos preliminares antes da realização do projeto básico. Então, não é novidade. O EDP é novidade na rotina da administração, porque aí só depois do decreto, do pregão e das instruções normativas do governo federal é que as pessoas passaram a focar mais no estudo técnico preliminar, que agora veio de forma detalhada na nova lei de licitações. Então, o artigo 6º, no inciso 20, ele conceitua, né, o estudo técnico preliminar como o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, né, que caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução. Então, o objetivo do EDP é exatamente caracterizar esse interesse público da minha contratação e, ao final, escolher qual é a solução que eu vou descrever no termo de referência. O artigo 18, né, coloca aí no inciso 1º essa descrição da necessidade, que é objeto aí dos estudos técnicos preliminares. Então, assim, quem é que vai elaborar os estudos técnicos preliminares? De regra, vai ser a equipe de planejamento da contratação. O ideal é que toda a administração tenha uma equipe de planejamento. Mas, se não for possível, pode ser o servidor designado pela administração ou o setor demandante aí da contratação. E quais são os componentes que eu preciso ter no EDP? Então, o artigo 18, parágrafo 1º da Lei 14133, ele traz todos os pontos que eu preciso ter no meu estudo técnico preliminar. E, de forma primeira, ele aponta que o primeiro ponto que eu devo tratar no EDP é a descrição da necessidade. Então, assim, a descrição da necessidade é o primeiro ponto que eu vou elaborar aqui no meu estudo técnico preliminar. Seguido, depois que eu coloco a descrição da minha necessidade, o próximo passo é dizer que aquela previsão, aquela contratação estava no plano de contratação anual. Quem não tem plano de contratação anual não vai cumprir este requisito. Depois de dizer qual é a necessidade e fazer a correlação com o PCA, o próximo ponto é trazer os requisitos da contratação. Então, quais são os requisitos da contratação? Naquela contratação que eu vou realizar, eu tenho que colocar quais são os pontos mínimos de qualidade que aquele objeto vai ter. Então, é nesse momento que, por exemplo, eu indico a natureza do serviço, eu indico quais são os padrões mínimos de qualidade que aquele objeto deve ter. Se tiver algum critério de sustentabilidade a ser atendido, é nesse momento aqui dos requisitos da contratação que eu vou fazer essas descrições. Seguido do requisito, eu tenho que fazer também a estimativa das quantidades. Lembrando que essa estimativa de quantidade, ela deve ser acompanhada de memórias de cálculo, né? Por exemplo, ninguém aponta uma quantidade de uma licitação sem um fundamento que vai subsidiar essa quantidade. Então, por exemplo, se esse ano eu pretendo adquirir 100 notebooks, eu tenho que justificar de onde vem essa demanda. Será que é porque eu abri um escritório novo que vai precisar dessa demanda?
Será que no ano anterior, nos anos anteriores, eu tinha uma previsão de substituição desses notebooks por notebooks novos? Então, assim, essa justificativa desses quantitativos, ela precisa estar apontada aqui no ETP. O próximo passo seria a análise das alternativas possíveis. Porque assim, a gente tem, como eu falei para vocês, normalmente os documentos de oficialização da demanda, eles costumam já indicar qual a solução. Mas assim, é no ETP que eu vou verificar se existe mais de uma solução. Porque assim, o básico que o setor deve fazer é fazer uma reflexão sobre o que o mercado tem para poder resolver o meu problema. Por exemplo, se o problema público a ser resolvido for a necessidade de imprimir documentos, eu tenho várias opções. Eu tenho a opção de comprar impressora, eu tenho a opção de locar uma impressora, eu tenho a opção de contratar uma empresa para fazer a impressão desses documentos que eu necessito. Então, eu tenho mais de uma alternativa. Toda vez que eu tiver mais de uma alternativa no mercado para atender essa minha necessidade, eu devo analisar essas alternativas aqui no ETP, porque ao final dele, depois de ter analisado essas alternativas que o mercado traz, é que eu vou escolher qual é a melhor para o meu caso concreto e seguir com a contratação. Então, o grande objetivo aqui do ETP é exatamente verificar no mercado se tem mais de uma solução para aquele meu objeto. Porque assim, se for o caso de eu ter um mercado que ele só tem uma solução única, eu posso partir para a elaboração de um ETP simplificado, que não envolve todos esses pontos. Mas toda vez que eu tiver um problema público, eu tenho que refletir se existe no mercado mais de uma opção para aquele problema. Às vezes as pessoas estão acostumadas a contratar sempre da mesma forma. Porque o ano anterior eu contratei assim, no ano anterior eu contratei assim. Mas não é porque você sempre fez aquela contratação daquela forma, não significa dizer que o mercado não mudou e ele tenha mais soluções para aquele problema. A questão, por exemplo muito prático, a questão de manutenção veicular. Às vezes a prefeitura contrata as peças direto, às vezes contrata o serviço direto, mas ele pode, por exemplo, contratar uma empresa especializada no gerenciamento de frota, que também é uma solução que o mercado tem. Então, assim, eu preciso, no meu ETP, levantar todas as possíveis soluções para, ao final, escolher a que melhor atende o meu interesse, tá? Então, depois de fazer essa análise das alternativas, eu vou fazer a estimativa de valor. E essa estimativa de valor aqui do ETP, ela não é aquela lá do termo de referência, ela não é aquela detalhada. Eu preciso, no mínimo, levantar uma estimativa de valor de forma simplificada. Eu não preciso fazer aquela pesquisa detalhada no painel de preços. Nessa fase aqui do estudo técnico preliminar, eu posso fazer uma estimativa de valor simplificada, pesquisando nos buscadores da internet, como o Google. Essa pesquisa de Google ou de contratos anteriores de forma simplificada, eu posso fazer aqui nessa fase de estimar o valor da contratação no ETP. Depois de fazer isso, eu tenho que fazer a descrição da solução, como um todo, da solução que eu preciso para resolver o meu problema público. Depois, eu tenho que verificar se o meu objeto é divisível ou não, porque se for um objeto passivo de parcelamento, eu tenho que prever essa possibilidade de parcelamento da licitação dessa fase. Eu também tenho que colocar aqui os resultados pretendidos com a contratação, bem como, por exemplo, providências que a administração deve fazer previamente à contratação ou à celebração do contrato. Porque às vezes eu vou realizar uma contratação que ela tem uma contratação correlata. Então, assim, é na fase do ETP que eu verifico se haverá necessidade de contratações correlatas. Eu, por exemplo, vou comprar uma máquina de operador de raio-x, para a Secretaria de Saúde. Será que eu tenho técnicos capacitados para fazer a operação dessa máquina? Será que eu vou ter que contratar curso de capacitação para esses técnicos? Será que, por exemplo, vou precisar fazer a reforma da sala para fazer a validagem? Então, todas essas contratações correlatas eu tenho que indicar aqui no ETP. Seguido disso, como eu falei, tem as contratações correlatas e depois também os possíveis impactos ambientais
eu também tenho que trazer no ETP. E por último, a gente vai finalizar o ETP com a solução da escolha que a administração considerou mais vantajosa. Então, assim, o objetivo final do ETP é exatamente esse. Ao final dele, eu vou apontar exatamente qual é a minha conclusão. Ao final, eu vou escolher uma solução e uma vez que eu escolher essa solução, eu vou partir para a realização do termo de referência. Então, quando é que será necessário realizar o ETP? Então, de regra, o ETP é obrigatório para licitação, né? Para as contratações diretas e para os procedimentos auxiliares. Lembrando que, de regra também, eu devo fazer ele de forma completa quando eu tenho um mercado que traga mais de uma solução. Então, toda vez que eu tenho um mercado que tem mais de uma solução, que eu vou ter que fazer análise detalhada dessas soluções nos estudos, eu vou fazer um ETP de forma completa. A opção, quando eu tenho um mercado de solução única, seria fazer o ETP simplificado, que a lei ela traz exatamente essa hipótese. Se eu tiver uma solução, uma necessidade que só tem uma única solução, eu posso fazer o ETP só com esses 5 requisitos, que é descrever a necessidade, estimar quantidades, estimar valor, justificar o parcelamento e a necessidade de adequação da contratação. Os pontos em vermelho são exatamente os do ETP simplificado. Lembrando que, em relação às contratações diretas, o artigo 72, inciso 1, fala, se for o caso, né, a elaboração do ETP. Então, assim, há um entendimento que, em relação às contratações diretas, eu vou fazer o ETP se for o caso. Esse, se for o caso, ele vai depender da regulamentação. Então, assim, se eu não tiver regulamentação, eu vou fazer em todas as hipóteses o ETP. Agora, eu posso, na minha contratação direta, prever os casos em que eu não vou elaborar o ETP, porque a lei fala no artigo 72 que o ETP na contratação direta vai ser feito se for o caso. Então, esse se for o caso vai depender de regulamentação. Então, todo ente, para dispensar a elaboração do ETP nas contratações diretas, precisará fazer a regulamentação. E lembrando também que vocês têm a opção de adotar o regulamento do governo federal, que já traz essas exceções à realização do ETP na contratação direta. E aí seria interessante publicar um ato dizendo que a administração X está adotando o regulamento federal para poder dispensar a elaboração do ETP na contratação direta. Eu trouxe para vocês aqui, né, o que eu acabei de falar em relação a ser obrigatório ou não o ETP. E, por exemplo, o governo federal, ele dispensa a elaboração do ETP nos casos da dispensa por valor, né? Dispensa também no caso de licitação deserta ou fracassada, não é obrigatório realizar o ETP. Em caso de emergência, então, esses 3 casos, dispensa pelo valor, dispensa decorrente de licitação fracassada ou deserta e dispensa emergencial, o decreto do governo federal entende que nessas hipóteses o ETP é facultativo. E aqui eu trouxe para vocês algumas decisões já de tribunais de contas que tratam, né, sobre a elaboração do ETP e dando ênfase que é um requisito obrigatório, né, dos planejamentos das contratações. O material vai ficar disponível para vocês ao final da apresentação, vocês vão poder conferir aí esses julgados sobre estudo técnico preliminar. Pronto, seguido do estudo técnico preliminar, o próximo documento aqui que eu tenho na fase de planejamento é o termo de referência, né? Então, o termo de referência é o documento produzido na etapa de planejamento de uma contratação e elaborado com base na conclusão do ETP. Se o ETP eu concluir por uma determinada solução, é no termo de referência que eu vou fazer a descrição pormenorizada dessa solução. E o termo de referência, ele vai orientar a elaboração do edital, né, ou então do documento de convocação para contratação direta. E qual é a finalidade do termo de referência?
é exatamente demonstrar a necessidade, especificar o objeto, avaliar o custo financeiro, orientar a formulação das propostas pelos licitantes, balizar a cotação de preço e orientar tanto o pregoeiro como agente de contratação na seção pública, quanto também a equipe que já vai cuidar da execução do objeto contratual. Quem é o responsável? Normalmente quem é o responsável é aquele setor lá de planejamento, ou então uma equipe multissetorial da prefeitura, né? Normalmente é feito um trabalho colaborativo para a realização do termo de referência. E aqui a gente traz quais são os requisitos, né, do termo de referência, conforme o artigo 6º, inciso 23 da Lei 14.133. Então, o primeiro ponto que eu devo enfocar no meu termo de referência é a definição do objeto. E esse objeto é aquele que eu escolhi, né, na fase dos estudos técnicos preliminares. Lembrando que o meu planejamento, ele deve considerar a expectativa de consumo anual, né, quando eu for colocar os quantitativos, e a especificação do produto, ela deve indicar requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança do objeto. Ultimamente, a Diretoria de Fiscalizações de Contratações tem impugnado muitas licitações exatamente porque tem falha na descrição do objeto. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que a gente se depara. O objeto descrito no termo de referência, ele não tem um indicativo mínimo do que deve compor aquele objeto. Toda vez que a gente observa essas irregularidades, se for tempestivamente atingido, tenta entrar em contato com a comissão para que suspenda a licitação e faça a correção do objeto, ou então, quando a gente não tem tempo hábil, a gente acaba por representar e pedir a suspensão dessa licitação. Por exemplo, no edital foi colocado a aquisição de kit Papa Nicolau, mas o termo de referência não indica quais são os componentes mínimos que deve ter o kit. Então, isso é essencial para que o licitante oferte a proposta e que lá na fase de execução contratual o fiscal possa testar que o kit que foi entregue é exatamente o kit que a administração contratou. Da mesma forma, a gente vê aqui descrições insuficientes. A pessoa bota no termo que quer comprar um rodo, mas não diz que tamanho é do rodo, como é a espessura do rodo, o material do rodo. Isso aí é uma descrição insuficiente. Tanto ela atrapalha o licitante no fornecimento da proposta, quanto ela impede o pregoeiro de fazer o julgamento adequado da proposta, e também lá na fase de execução, o fiscal do contrato vai ficar sem saber como receber o objeto, porque ele não sabe qual é o rodo que estava especificado na licitação. Então, assim, eu gostaria que vocês, quando elaborassem os termos de referência, se atentassem às especificações do objeto, porque ela tem que ser, no mínimo, ela tem que ter o mínimo para que tenha uma proposta adequada. Depois da especificação do objeto, eu devo trazer no termo de referência a fundamentação da contratação, né, a descrição da solução como um todo e os requisitos da contratação. Quando dos requisitos da contratação, eu também devo indicar local de entrega do produto, as regras para recebimento provisório e definitivo. Também no termo de referência eu vou trazer o modelo de gestão do contrato, os critérios de medição e pagamento, a forma e os critérios de seleção do fornecedor, a estimativa do valor e a adequação orçamentária. Lembrando que essa estimativa do valor da contratação, por ocasião do termo de referência, já vai ser aquela estimativa detalhada, né, com pesquisa de preço detalhada, que eu vou tratar mais adiante. Então, assim, para finalizar essa distinção entre o ETP e o TR, eu trouxe para vocês só um exemplo de um caso prático. Por exemplo, nesse caso prático, a necessidade da administração era realizar, né, transporte de alunos. Então, assim, na fase de ETP, eu tenho que ver o que é que o mercado oferece de soluções para esse meu problema de transportar alunos, né? Então, a gente colocou aqui locação de veículos, por exemplo, a prefeitura pode locar veículos, né, para que com motoristas dela própria faça o transporte do aluno. Ela pode, por exemplo, ter os veículos, mas vai necessitar só da contratação da mão de obra, então é uma possível solução.
ela pode também querer adquirir veículos para solucionar esse problema, ela pode contratar, por exemplo, o transporte do aluno diretamente com a empresa, ela pode, por exemplo, fazer a aquisição das bicicletas escolares no programa Caminho da Escola, conforme os estudos que ela fez e viu que essa poderia ser uma solução. Ou então, por exemplo, ela poderia pensar no programa de ajuda de custo. Então, para um problema que seria a necessidade de transportar o aluno, eu tenho várias soluções. É no ETB que eu vou estudar essas soluções e ao final do estudo, eu vou escolher uma. No caso concreto aqui, a administração escolheu a aquisição de bicicleta. Então, assim, uma vez que ela conclui o ETP, escolhe uma solução, no termo de referência, ela vai descrever. Então, se ela optou por adquirir uma bicicleta, no termo de referência ela vai dizer, é bicicleta X, com tamanho tal, requisito tal. Então, todos os detalhes ela traz no termo de referência. Então, aqui, para vocês observarem, a fase preparatória, ela está sintetizada nesses pontos, né? Estudo técnico preliminar, termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, seguido do edital e da minuta do contrato. Bom, o outro ponto que a gente vai tratar agora é sobre a pesquisa de preço, né? Pesquisa de preço é um tema que também gera angústia aí nas contratações para quem está fazendo essa estimativa de preços na fase de planejamento, né? E qual é a necessidade? Por que eu devo efetuar a pesquisa de preço? Porque assim, eu preciso, para fazer uma contratação, avaliar o custo. Então, eu só consigo fazer a avaliação de um custo de uma contratação se eu fizer a pesquisa de preço. Então, a pesquisa de preço, ela consiste, né, nesse procedimento prévio e indispensável, né, primeiro para verificar se eu tenho recursos disponíveis para aquela contratação e depois para poder fazer uma estimativa de valor, para que na fase de julgamento das propostas eu consiga balizar se a oferta de preço da proposta ela é compatível. O artigo 23, parágrafo 1º da 14133, ele traz o detalhamento de como deve ser a pesquisa de preço. O ideal é que a pesquisa de preço ela siga essa sequência do artigo 23, né? Primeiro eu devo priorizar na minha escolha do melhor preço preços praticados em bancos de preços públicos. Essa deve ser a minha prioridade na hora de fazer essa estimativa. Depois eu devo verificar, por exemplo, se o objeto que eu pretendo contratar tem uma publicação em livro especializada. E por último, eu devo seguir aí na sequência a questão desse preço em relação aos fornecedores privados. E lembrando também que nas contratações diretas, eu também devo fazer a pesquisa de preço semelhante à que eu faço nas licitações. Então, assim, se eu vou fazer uma contratação por inexigibilidade, eu devo procurar se a administração pública está contratando aquele mesmo objeto com aquela mesma pesquisa. A prioridade é fazer aquela mesma pesquisa que eu fiz quando era a licitação. Só se não for possível, é que eu vou, por exemplo, verificar a questão das notas fiscais daquele fornecedor que eu estou contratando de forma direta para balizar os meus preços. Outra possibilidade que eu tenho em relação a preços numa licitação é ter o orçamento sigiloso. Lembrando que orçamento sigiloso não é orçamento inexistente. A gente já verificou situações em que a prefeitura coloca que o orçamento é sigiloso, mas na verdade ela não fez pesquisa de preço. Então, assim, eu posso ter a licitação com orçamento sigiloso, mas eu tenho que ter a estimativa de preço realizada na fase de planejamento da contratação. O governo federal possui uma instrução normativa, né, que detalha a questão da pesquisa de preço. Essa instrução normativa pode ser adotada por vocês para realizar a pesquisa de preço no âmbito da administração local. E ela traz aqui detalhes, né, dos métodos que eu devo fazer para realizar a pesquisa de preço. Lembrando que, se eu for utilizar esses métodos de média, mediano ou menor valor, né, ela traz aqui que eu teria que ter no mínimo um conjunto de 3 ou mais preços. Não se limitem a colocar só 3 preços.
procurem, se tiver mais de 3 preços, coloquem mais de 3 preços. Não faça a pesquisa só pautada com 3 preços. Se tiver só 3 preços, pode fazer aí o valor pela média, né? Se tiver mais de 3, 5, 6, 7, eu sugiro utilizar a mediana. E aqui a gente vê algumas jurisprudências de tribunais de contas, tanto do Estado do Piauí quanto do TCU, criticando exatamente a realização de licitação com apenas preços privados de fornecedores privados. O Tribunal de Contas da União, inclusive, considerou que pesquisa de preço realizada unicamente por fornecedor privado, ela fica caracterizada como erro grosseiro e aí pode resultar em penalização da pessoa que realizou a pesquisa de preços. Aí vocês têm como ferramenta para fazer a pesquisa de preço em painel de preço público, utilizando aqui o painel do governo federal. E a gente aqui do TCE lançou no final do ano passado o painel de preços públicos do Piauí, né, que ele possui como base de preços tanto os resultados de licitações web, de licitações homologadas, como de contratações, né, o objeto final já contratado. E acho que tem um mês que a gente lançou a base de notas fiscais, né, de todas os entes públicos aqui do estado do Piauí. Então, no painel de preço vocês encontram como base de dados notas fiscais, a base do contratos web e a base por licitações web. Nesse próximo semestre a gente quer fazer uma melhoria no sistema, a gente quer ver a possibilidade de realizar a cotação de todos os itens de uma vez só, né? Fazendo uma cesta de preços, que ao final o sistema vai dar um relatório consolidado de todos os itens. A gente vai começar a trabalhar nessa melhoria agora no segundo semestre de 2024. Então, eu queria terminar aqui a nossa apresentação falando dos pontos que a gente sempre observa na análise concomitante das licitações e que é normalmente o objeto das nossas representações, né? Normalmente a gente encontra licitações que não possuem planejamento, né? Não possuem estudo técnico preliminar, com termo de referência falho, e a gente aponta todas as vezes, e também com pesquisa de preço deficitária, que leva à indicação de sobrepreço. Então, toda vez que a gente encontra esses casos, normalmente o que o TCE está representando, a equipe técnica está representando, e o tribunal costuma suspender as licitações nesses casos para correções. Então, são os pontos que eu acho que deve ser melhorado na fase de planejamento. A equipe de planejamento da prefeitura deve observar esses pontos para evitar incorrer neles e ter suas licitações suspensas. Ao que ao final eu coloco para vocês alguns links úteis que vocês podem utilizar e que tem documento interessante para que vocês verifiquem aí nessa fase de planejamento. Eu estou deixando aqui os contatos da divisão, né, da qual eu sou chefe, e também da diretoria. A gente sempre está à disposição, sempre que precisarem, tiverem dúvida, podem ligar para a gente, o que a gente puder esclarecer, o que a gente puder ajudar, a gente sempre está disponível, tá bom? Muito obrigada. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.